aliviando, trazendo sempre vibrações sublimadas de muita paz e esperança. Meus irmãos, é da lei a progressão dos mundos e o planeta Terra, co-criado pelo Mestre Divino Jesus, com tanta ternura, com tanto amor, atinge o patamar de elevar-se na escala dessas escolas. Escolas benditas que recebem os filhos de Deus. Basta um pouco de introspecção para se perceber a mudança vibratória que se faz de uma forma mais contundente, alarmando muitos, inquietando outros tantos, mas sempre agraciando os bons, com a certeza de que o bem prevalece, de que aqueles que escolhem pelo amor estão tranquilos. Meus irmãos, não é mais momento para deixarmos para depois. Pensemos. O chamado é agora, para deixarmos as mentiras, a hipocrisia, para deixarmos o apego ao ter e mergulharmos de vez pela seara do Cristo. Seara bendita de servir, de amar, de ser instrumento de união, de solidariedade, de fraternidade. Não temam o bem, não temam fazer o bem, mas temam sempre as escolhas arraigadas nos vícios do ego, na arrogância, no ciúme, nas vibrações tão baixas da inveja, das competições, do mal-querer, do mal-falar. Bela mensagem e belos ensinamentos, né? Para todos nós. Então, para dar continuidade, eu vou chamar a Joelma para fazer a prece. Depois nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos com a Fabiana e o Evangelho com a Heloísa. Então, nessa tarde de outono, né, bem típica, com essa temperatura mais agradável, vamos imaginar que estamos ali embaixo de uma árvore, embaixo de uma linda árvore toda florida, que nos traz a sensação de maior contato, de maior proximidade com a natureza e que nos ajuda a perceber também a providência divina, cuidando e olhando por cada um de nós. Amado Mestre Jesus, neste momento nos reunimos para estudar os teus ensinamentos, que possamos todos estar aqui com os nossos corações abertos e receptivos a estes ensinamentos, que possamos tirar aqui as reflexões necessárias e também nos fortalecer para o nosso caminhar. Que sintamos um abraço dessa espiritualidade benfeitora, de nossos espíritos protetores, nos trazendo a confiança que nós necessitamos, nos trazendo também o amor e o acolhimento que, ao nos envolver neste abraço, dissipa as angústias, leva para longe sensações de desespero, de desesperança, mas nos traz no teu amor, no teu ensinamento e nesse abraço acolhedor, a fé, a esperança, o desejo de continuar caminhando, seguindo os teus passos e acreditando firmemente em nós, na nossa capacidade, no nosso potencial divino e também em todo este amparo que nos cerca, que no decorrer deste estudo possamos nos fortalecer no corpo e principalmente no espírito para darmos sequência à nossa semana. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. E nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje seria a Carla, ela não pôde vir, então vamos lá, né?
Nós ainda estamos no segundo livro, ou segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 9, estudando a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ou seja, a intervenção dos espíritos na existência material. Estamos na questão de número 551, e é interessante que da 551 a 556, Kardec vai abordar o poder oculto, os talismãs e os feiticeiros. Então, são assuntos interessantes, né, para nós. Na 555, Kardec vai perguntar assim: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Então, vamos pensar aqui, um homem mau, né, um ser humano do mal, querendo prejudicar os outros e tendo consigo, quando a gente fala esse espírito mau, não quer dizer que seja propriamente um obsessor. Pode ser? Pode. Mas pode ser o espírito, que a gente fala, um espírito o quê? Simpático. Lhe é simpático a maldade. Então, os dois unindo ali, unindo o quê? Os pensamentos, esse espírito, como que ele vai auxiliar esse que está encarnado? Já que ele vibra na maldade, deseja o mal, assim também o espírito, então eles coadunam desses pensamentos. Então, é como se um alimentasse o outro através desses pensamentos. Será que eles podem prejudicar um terceiro? O que vocês acham? Será que prejudica? A resposta é tão linda. Não. Deus não permitiria. Então, vamos entender. Porque se a gente for ver o tanto de história que tem, né? Por que não pode? Se tiver uma legião de espíritos das trevas, uma legião de obsessores, e quiser fazer mal a alguém que vibra no bem, que já ama o seu próximo, que já deseja servir, que já deseja o bem do seu irmão, tem como ele ser influenciado por esse mal? Porque se assim Deus permitisse, então toda essa lei harmônica do universo estaria o quê? Negada. A gente não teria aqui mais a possibilidade da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus. Se a gente pensar quantos corações ainda são atormentados no mal, se todo esse mal pudesse prejudicar, então a gente veria que todo mundo seria prejudicado. A gente não teria como lutar contra esse mal. Por isso que ao lutar contra o mal que existe em quem? Em mim, quando eu quero a minha transformação, quando eu peço auxílio, porque eu sei que não sou esse benfeitor, que não vibro só no bem, mas esse vigiar e orar, vamos dizer assim, esse pedido de auxílio ao espírito protetor, aos bondosos espíritos, nos protegem. Por quê? Vêm maus pensamentos e a gente pode repelir. Como também vem ali vibrações, desejos de uma terceira pessoa, e nos encontrando numa elevação maior, o que vai acontecer? Não vai ter frequência, não vai dar liga, né? Aí a gente lembra das aulas de física. 2 bolinhas de metal, se a gente tiver uma bolinha passando ali uma corrente elétrica, colocar outra de metal, o que vai acontecer? As duas vão estar no mesmo campo elétrico, porque elas são afins, elas são semelhantes. Então, essa eletricidade passa de uma para outra. Se a gente colocasse, ao invés de uma outra bola de metal, uma de vidro ou uma de madeira, ia acontecer? A corrente ia ficar na de metal e não passaria para as outras, porque elas não têm afinidade. Então, ao invés da gente ficar com medo da maldade alheia, mais uma vez a gente tem que ficar com medo da maldade íntima. E aqui é interessante, porque quantas pessoas chegam à casa espírita apavoradas? Porque não sei aonde falaram que fizeram um trabalho. Pode ter sido feito? Pode ter sido feito. Aí a gente fala, vai pegar? Aí vai depender, não do trabalho, vai depender de quem? De nós. O Richard Simonetti, ele tem uma historinha que eu gosto demais, acho que a gente sempre conta ela, mas ela é muito interessante. Porque tinha ali uma família, quando a mãe acorda,
ela vai abrir a porta, porque naquela época, o pessoal que já passou dos 50, vocês lembram que deixava o leite, o pão na porta da gente, né? Então ela foi abrir ali a porta para pegar o pão, pegar o leite, e o que ela encontrou? Um voodoo na porta dela, uma boneca horrorosa. Aí ela já ficou com medo. Fizeram trabalho para mim, para minha família. Chegou lá na mesa, na hora da refeição, do café da manhã, ela contou, olha, alguém fez um trabalho de macumba para nós. E muito nervosa, ninguém orou, mas todo mundo ficou bem nervoso e comentando aquilo. O marido bateu o carro, o filho nesse dia brigou, foi demitido do emprego. Foi um dia terrível. À noite ela lá falando que trabalho forte, né, bem feito, porque foi uma coisa horrível. E lá pelas 7 horas, a vizinha subiu no muro e gritou, ô fulana, você não achou a boneca da minha filha aí não? Porque desde que ela nasceu, ela dorme com essa boneca. Ela não tem um olho, é descabelada, porque a menina tinha cortado os cabelos, né? Mas ela ama essa boneca. Aí ela falou, por acaso, ainda bem que ela não tinha jogado fora, né? Aí ela pegou, devolveu, e qual que é a lição? O que fez tão mal àquela família aquele dia? Pensamento negativo, pensamento de medo, pensamento de que a gente não é capaz. Esse pensamento que a gente vai se rebaixando quando a gente olha para o outro e acha que o outro é sempre melhor e a vida da gente é ruim. Então, quem está nos prejudicando em primeiro lugar não são obsessores, não são espíritos malignos, somos nós. E aí, mais uma vez, a gente lembra de Jesus. Vocês acreditam em Jesus? Foi ele que disse, vigiai e orai. Vigiar o nosso pensamento. Quando ele começa a cair, a ser um pensamento sabotador, a nos deixar tristes, com medo, a gente tem que vigiar esse pensamento, tem que orar, nos elevarmos. E uma coisa boa também é conversar com os amigos, né? Nessa hora é tão bom a gente dividir as nossas dificuldades, né? Já na 552, Kardec vai questionar: que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Porque a gente sabe que tem pessoas que elas parecem que têm uma força, né, um magnetismo muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Só que muitas vezes, se a gente gosta da pessoa, a gente já rotula ela do bem. Se a gente não gosta, ela é do mal. A gente nem sabe, né, na realidade, a intenção. Então, existem essas pessoas que têm esse poder de enfeitiçar? E os espíritos superiores vão responder. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Então, se a gente pensar numa pessoa que quer prejudicar, ela vai se apresentar como uma pessoa má? Não. Ela vai se apresentar como se ela fosse uma pessoa que está com a verdade, e nesse poder tão grande que a gente fala, nessa lavagem cerebral, ela vai nos envolvendo. E muitas vezes a gente se deixa o quê? Enfeitiçar. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, o que esses espíritos bondosos, esses espíritos esclarecidos, superiores, estão nos ensinando aqui? Mesmo quando essa pessoa tem todo esse magnetismo, nós é que nos deixamos seduzir, nós é que nos deixamos fanatizar, nós é que nos deixamos enfeitiçar. Por quê? Porque a gente começa então a dar credibilidade, a entrar nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência. E às vezes nós nos prejudicamos, por quê? Porque nos deixamos enganar. Aí já é a ignorância. Então, quando, seja o assunto que for, até mesmo o espiritismo, que Kardec pede?
Passar pelo crivo da lógica, da razão. A gente ter a opinião própria. Por mais que a gente adore, né, o palestrante, por exemplo, se ele fala algo ali, a gente não tem que ter vergonha de procurar, de estudar, de compreender. Porque aí sim a gente pode falar, nossa, como ele falou tão bem, tão bonito. Não, isso que ele falou não são os espíritos que estão falando. Isso é uma proteção em todos os aspectos. Hoje a gente está tão comum falar nas fake news, né? Até nos grupos do centro a gente vê umas fake news assim. Esses dias teve uma da carne, né? Porque injeta ali a água com sal. Isso é necessário em alguns procedimentos. Aí já colocaram como se fosse lesando a população. Então, é interessante você procurar saber. Porque o que a gente faz? A gente não entende nada, fica nervoso, olha o que eles estão fazendo e manda para todo mundo. Então, a gente dissemina coisas que não são verdadeiras. E aí nós nos lembramos também que esse ódio, já que a gente está falando, né, de esses poderes ocultos, malignos, vocês já perceberam que a gente pode estar bem, mas se chega alguém nervoso, com ódio, e nos trata mal, como que a gente fica? Bem tranquilo, né? A gente fica mal, né? Se a gente não ficar o quê? Agressivo também. O ódio pega, vocês já viram? A pessoa veio com ódio, às vezes você nem respondeu ela, mas aí quando você vai conversar com o outro, você também já faz o quê? Você repete um padrão. Aí tem aquela historinha de que o pai de família, o patrão, destratou muito ele ficou nervoso, chegou em casa e descontou em quem? Na esposa. Que aquela comida estava horrível, né? Só reclamando. A esposa já começa a brigar com a ajudante. A ajudante não tinha ninguém para descontar, gente, que judiação. Chutou o cachorro, essa hora dá uma coisa ruim, né? O cachorro assustou, mordeu não sei quem, que foi na farmácia, destratou o farmacêutico, que chegou em casa e começou a brigar com a mãe. Que aquele emprego era muito injusto, que ele ganhava mal para ter que ficar ali o dia inteiro lidando com o ser humano isso, aquilo, aí foi falando, e a mãe, meu filho, você tem razão. Deu um abraço nele, vamos jantar para você acalmar, vai tomar um banho, que eu vou fazer aquela comidinha que você adora. O que essa mãe fez, diferente de todo mundo? Ela não está na vibração. Ela viu o nervosismo do filho e ela se prestou a auxiliá-lo. Então é interessante a gente entender, para a gente não pegar o ódio das pessoas. E também não passar ódio para as pessoas, porque a gente fala assim, só como se os outros que deixassem o ódio, né? É novamente vigiar e orar. Então, quando a gente fala da interferência do mundo espiritual no mundo corporal, no caso em nós, é sempre vigiar pensamentos, sentimentos, emoções, conhecer aquilo que nós desejamos. O tanto que é bom, que é leve, a gente escolher ser a gente mesmo. A gente não ter que obedecer padrões de uma sociedade tão adoecida, com tantas inversões de valores. É a gente poder entender essa doutrina de Jesus e perceber a nossa essência. E isso é uma coisa que nos liberta. Nos liberta. Não vamos pensar do mal dos espíritos, vai nos libertando do mal que nós ainda abrigamos conosco. Na questão 553, só um minutinho que o negócio está gravando. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, às vezes, existem palavras, né? Muitas filosofias usam palavras para falar que elas têm poder. O próprio amém. Muitos usam o amém para falar o quê? Com certeza. Então, quando você fala uma coisa boa, a pessoa fala assim, amém. Mas fala uma força, né? Até fala, nossa, amém. Mas, geralmente, é para coisa boa, né? E aí eles vão responder. Gente, são os espíritos que estão falando, ainda bem que a gente lê, né? Os de as tornar ridículas, se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo.
Todas as fórmulas são charlatanistas. Quem estiver acompanhando, quiser grifar, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, os espíritos, eles nos leem como um livro aberto. Por quê? Porque nós pensamos quanto tempo do dia? Constantemente. Pode estar dormindo, acordado, que a gente pensa constantemente. Não é só o pensamento. A gente irradia aquilo que a gente guarda aqui dentro. Então, os espíritos olham para a gente pode até disfarçar, né, dos encarnados, mas deles não. E não adianta, de repente, eu pegar um objeto e falar, esse objeto vai me proteger. Porque os espíritos sabem que não é isso. Mas o que acontece? Que a gente também tem que, né, abordar. Muitas vezes a gente tem aquele objeto da sorte, não tem? É ele que nos dá sorte? Não. Mas se eu estou, né, vamos supor que esse é o meu anel da sorte. Se eu tivesse sem ele, eu ia ficar com medo de falar. Falar, nossa, Renato, deixei o anel da sorte em casa. Então, eu vou falar aqui só bobagem, vou errar, vai dar branco. O que eu estou fazendo? É o anel que tem o poder? A falta do anel me traz maus pensamentos. Então, não é o anel em si, é a fé que eu deposito nesse objeto da sorte. Então, são bengalas emocionais que muitas vezes nós temos, nós precisamos. Então, uma coisa interessante, quando a doutrina espírita fala que a gente não precisa de imagens, de velas. Muita gente entende que não pode ter imagem em casa, que não pode ter vela, que seria errado. Não é isso. O que o Espiritismo está dizendo? O que eles estão falando? Que não são as coisas materiais que vão nos proteger. Mas se uma pessoa, ela acende uma vela e ela se sente confortável, porque o ambiente fica mais tranquilo, é só ela saber que não é a vela, é o seu pensamento. Mas aquilo não tem nada o quê? De mal. Existe um filme que eu sempre esqueço dele, de uma médica, que ela era a favor da eutanásia, ela tem um acidente, e ali, né, os médicos conhecendo ela, todos ali no hospital falam, vamos fazer eutanásia, porque era da vontade dela. Ela sempre lutou pela eutanásia. Mas ela em espírito passa o filme inteiro com medo deles matarem ela. Aí ela até se apaixona por alguém que estava vivo, né? É bonitinho, né? Mas do que eu lembrei do filme? Eu não lembro o nome dele, né? Mas ela, na hora que eles estão fazendo o exorcismo ali no apartamento, ela cai na gargalhada. Porque eles estavam querendo exorcizar quem? A própria dona do apartamento que estava ali em espírito. Então, esse tipo de ritual, se for uma coisa meramente material, não assusta os espíritos, não tem o quê? Não tem, para eles, o menor cabimento. E para a gente encerrar, quando a gente está aqui falando de pensamento, também vem o que? A oração é pensamento, não é? Só que a oração é diferente. Porque quando a gente fala em oração, a gente está falando em qual sentimento? Do bem, de auxiliar. E esses dias acho que todo mundo recebeu, né, um médico falando que a medicina hoje, ela não questiona, a pesquisa não é para saber se a oração faz bem, porque isso eles já sabem. O que eles queriam saber é se era o lobo frontal, se era um efeito placebo, dessa mesma coisa que a gente está falando, ou se tinha algo mais. Então, eles fizeram uma pesquisa com mais de 1.000 pacientes em coma, que receberam, não era eles que estavam orando em coma, eles estão em coma, eles nem sabiam que estavam recebendo o quê? Oração. Então, tinham grupos ali orando por esses pacientes. E o que eles perceberam? Que o grupo que recebia oração, eles melhoravam muito mais rapidamente. Às vezes, doenças muito difíceis eram curados. Então, ali, o que a medicina acabou descobrindo? Algo transcendental da oração, que para nós sabemos que são os benfeitores, que são todas essas vibrações elevadas, que curam, que melhoram, que auxiliam.
Então, que a gente possa compreender que a responsabilidade é sempre nossa, tanto pelo bem quanto pela ausência do bem. São escolhas nossas. E que a gente tenha como nosso exemplo, nosso Mestre Jesus. Que a gente passe mais a pensar como que Jesus faria. E que a gente vigie os pensamentos e ore. Assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, irmãos que acompanham no YouTube. Que a paz de Jesus se faça presente nos nossos corações e que a gente possa continuar, então, esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 9, cujo o título é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje nós vamos abordar o item 7 da Instrução dos Espíritos, cujo tema é a paciência. Essa mensagem, ela foi uma mensagem recebida por um espírito amigo em Havre, 1862. E esse espírito, ele vem nos abordar 3 pontos sobre a paciência. Ele começa falando para nós da paciência no que diz respeito às adversidades e às dores que nos chegam, às dificuldades, aos tormentos, como nós devemos nos portar diante da dor e do sofrimento que nos chega. Ele inicia falando que nós devemos dar graças a Deus pela dor e pelo sofrimento que nos chega. A um primeiro momento, nós podemos achar até estranho, falar, nossa, como que eu posso dar graças a Deus, glorificar a uma situação de dor e de dificuldade que eu vou enfrentar. Mas aí, ele vem nos dizer que é sobre a questão do bem sofrer, que é a perspectiva que nós vamos avaliar aquela situação que nos chega. A doutrina espírita, ela nos explica de uma forma muito clara a questão da lei de causa e efeito. Então, nós sabemos que nada, mas absolutamente nada, vai nos chegar de forma ao acaso, um acontecido do acaso. Tudo aquilo que nos chega é por conta de nossas ações, sejam elas ações da presente existência, sejam elas de vidas passadas. Então, a lei de justiça, ela é muito perfeita. A gente faz e nós seremos responsabilizados por todos os nossos atos, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Mas Deus é tão perfeito que Ele cria, sim, essa lei de justiça para poder nos ensinar, não como um mecanismo punitivo, mas para nos ensinar aonde nós falhamos, o que nós devemos fazer para recalcular a nossa rota e nos transformar em seres humanos melhores. Mas essa lei de justiça, ela sempre vem de mãos dadas com a lei do amor. Em momento algum, o Pai nos desampara. Em momento algum, Deus nos abandona. E uma prova disso são os amigos que passam conosco nas adversidades, que estão ao nosso lado, que muitas vezes não podem fazer nada para minimizar o nosso problema. Mas o simples fato de nós sabermos que não estamos sozinhos, passando diante daquela dificuldade, nos dá força, coragem e a tão famosa resignação que esse Espírito vem trazer nessa mensagem. Além dos amigos encarnados, nós ainda contamos com o nosso Espírito protetor, com os nossos guias espirituais, com os nossos amigos espirituais. Quem nunca, ao passar por uma situação de dificuldade, foi dormir ansioso, orou, pediu para o Espírito protetor para poder encontrar uma solução para aquele problema, pediu para Deus força para passar por aquela situação e no outro dia acordou diferente? O problema resolveu? Muitas vezes não. Mas é a nossa perspectiva que muda. É a forma como a gente olha para o problema, como a gente encara a situação que muda. Porque quando a gente recebe o auxílio, a gente olha de uma forma resignada. Tá, o problema está aqui, mas o que ele tem para me ensinar?
O que eu posso aprender com ele? O que eu posso tirar de proveito? E é para isso que nós estamos encarnados, para aprender com essas adversidades e nos transformar em seres humanos cada dia melhores. No segundo parágrafo, esse espírito amigo, ele ainda vem nos falar sobre uma questão mais profunda da paciência. Que a paciência, ela também é uma forma de caridade. Nossa, mas como assim? A paciência é uma forma de caridade. Ele vem nos falar que a caridade material ela é muito importante, que nós devemos sim auxiliar aquelas pessoas que estão necessitadas, que passam pelo nosso caminho, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Nós devemos, sempre na medida do possível, auxiliar materialmente todos aqueles que estão precisando de um conforto. Se fôssemos nós naquela situação, o que nós gostaríamos de receber? A caridade material é muito importante, mas ele vem nos falar sobre a caridade moral. E, para falar da caridade moral, não tem como a gente não se voltar na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é quando Kardec questiona aos espíritos superiores no que consiste o sentido da palavra caridade como entendia o nosso Mestre Jesus. E para nós vai ficar muito profundo isso. Porque será que Jesus entendia a caridade como a gente entende? Claro que não, né? Um espírito puro, da mais elevada ordem, que comunga do pensamento de Deus, ele vem trazer um significado muito profundo de caridade. E ali os espíritos superiores nos respondem que Jesus entende a caridade como a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A benevolência para com todos é algo muito delicado, porque será que nós somos bons com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho? Será que a gente não trata as pessoas diferentes, com 2 pesos, com 2 medidas? Às vezes é muito fácil nós sermos pacientes e bons com os nossos clientes, com os nossos colegas de trabalho, com pessoas que não convivem diariamente com a gente. Às vezes é mais fácil ter paciência por conta da educação. A gente mantém ele uma pose. Mas e com aqueles que dormem conosco, que estão na nossa casa, que estão nos nossos lares? É fácil ter paciência? Às vezes a gente estressa. Às vezes o cansaço é tanto que dá um momento ali de explosão e a gente perde essa paciência, que na verdade nós estamos conquistando. Nós ainda não temos toda a paciência, nós estamos em um processo de conquista dela. E quando ele fala nessa benevolência, é nós sermos bons e pacientes com todos. É termos esse olhar de bondade e amorosidade, tanto para as pessoas que estão convivendo conosco esporadicamente, como para com aqueles que convivem diariamente conosco. A indulgência para com as imperfeições alheias. É fácil conviver com seres humanos? Não. Cada um é diferente, cada um tem sua particularidade. Mesmo aquelas pessoas que nós mais amamos, tem as diferenças. Existem pontos que a gente vai entender que são qualidades e que são defeitos. E ter essa indulgência é respeitar o processo individual de cada um. É respeitar a individualidade do outro, entender que cada um carrega uma bagagem, carrega uma história de dor, de sofrimento, de vitórias. Todos temos qualidades, temos defeitos. Ter indulgência é isso, é entender que às vezes o outro tem um defeito que eu posso estar um pouquinho mais avançado, que eu posso já ter uma qualidade um pouquinho, já ter garantido uma qualidade ali em relação a isso, mas ele também vai alcançar. Porque ele, assim como eu, sou filho de Deus. E todos nós vamos alcançar a perfeição. Todos fomos criados iguais, no mesmo ponto de partida e destinados à perfeição. Todos temos a potencialidade de chegar lá. E chegaremos. E Deus vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para que nós possamos chegar. E ter indulgência, praticar essa paciência na forma de indulgência, é respeitar as diferenças e saber conviver. Muitas vezes a gente
força uma convivência por conta dessa indulgência. E essa convivência, às vezes, não é saudável. Não faz bem nem para nós e nem para o outro. Fica aquela situação desconfortável. Então, a indulgência, às vezes, é se afastar. E orar para que a gente tire aquele sentimento, às vezes, complicado que está em nós, que a gente não sabe discernir direito na convivência do outro, e falar, meu Deus, tira esse sentimento de mim e auxilie o meu irmão também. Nós somos pessoas diferentes, mas nós iremos nos amar plenamente. Porque é esse o objetivo da nossa encarnação, é esse o objetivo da nossa evolução. É que nós possamos um dia chegar na condição de Jesus e amarmos em plenitude todos. Sejam as pessoas que nós mais gostamos, que nós mais temos bons sentimentos, sejam os nossos desafetos, as pessoas das quais nós temos dificuldade em conviver. E a indulgência, na forma da paciência, ela vem exatamente nos trazer isso. E esse espírito amigo, ele vem falar sobre o perdão das ofensas. Talvez é uma forma das mais difíceis de ser praticada a caridade. Porque quando nós somos ofendidos, o que dói em nós? O nosso ego. É o nosso orgulho que dói. Porque o que a gente pensa? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que fulano me ofendeu? Por que fulano fez isso comigo? Mas será que nós somos uns alecrins dourados da criação de Deus que ninguém pode nos ofender? Não, nós ainda estamos num processo de evolução. E perdoar o outro é se livrar da mágoa e do ressentimento. Quando a gente para pensar na situação, se nós não fomos os causadores da ofensa, se nós não tivermos feito nenhuma atitude a causar aquela ofensa, nós podemos descansar tranquilos e em paz. Porque o sentimento negativo partiu de nós? Não. Perdoar a ofensa é seguir sem ressentir. É buscar não ficar remoendo e revivendo aquela situação desagradável dentro do nosso coração e orar para o nosso semelhante. Entender que o outro, ele não precisa da nossa crítica, muito pelo contrário. Ele precisa da nossa oração, ele precisa da nossa mão amiga. E se muitas vezes nós não tivermos a capacidade e a condição de conviver com essa pessoa, que nós possamos orar e não rogar coisas negativas. Quando a dor bater na porta dele, não falar, nossa, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ele fez comigo, agora olha lá o que está acontecendo com ele. Isso não é perdoar a ofensa. Quando a gente perdoa e acontece algo de negativo com uma pessoa que nos ofendeu, naquele momento a gente ora por ela. A gente pede para que Deus a sustente naquela prova ou naquela expiação, naquela dificuldade. Porque assim como nós também passamos por dificuldades, por momentos difíceis, o outro também vai passar. E pode ser que no momento que a gente esteja passando por uma adversidade, tenha alguém orando por nós. Então, perdoar é isso. É não ressentir, é seguir leve, é entender que às vezes essa dor faz parte do processo, mas que um dia nós iremos nos amar em plenitude. E é interessante nessa questão do perdão das ofensas, a gente perceber como que o amor evolui. Às vezes, nós não temos condição de amar o outro de uma forma genuína, mas a gente começa a desenvolver esse amor ao inimigo, orando. À medida que as coisas vão passando, que nós vamos evoluindo e o outro também, um sentimento genuíno pode ser criado ali e é aquele amor que cobre a multidão de pecados. A gente percebe muito isso nas reuniões mediúnicas. Quantos espíritos vêm dar relatos de processos obsessivos extremamente arraigados, que passaram séculos e séculos, um perseguindo o outro, e quando um perdoa, o outro é arrependido. E é o amor que cobre a multidão de pecados. Então, a gente vê essa evolução do amor. No começo é o amor ao inimigo, mas depois, lá no final, se torna um sentimento de fraternidade e de muita sinceridade. Ele aborda ainda, esse espírito amigo, no 3º parágrafo, um ponto sobre a percepção da vida futura. Como que a paciência, o desenvolvimento da paciência, nos faz ter essa visão do que é a vida futura e do que nos espera. Quando a gente compreende a transitoriedade da matéria,
que aqui é uma fração de segundos, vamos dizer assim, perto do que é a vida do Espírito, que é a eternidade, nós vamos aprendendo a ser mais pacientes com as situações que nos chegam. A situação vai ser difícil, vai ser dolorosa, por imensas vezes, né? Na grande maioria das vezes, sim, vai ser muito difícil, mas nós conseguimos passar, porque o nosso fardo é proporcional às nossas forças. Nós temos capacidade de passar por aquilo. A espiritualidade não nos dá um peso de uma missão ou de uma prova, de uma expiação maior do que a nossa força possa passar. E quando a gente tem uma fé inabalável em Deus, quando nós entregamos e confiamos aquele processo ao qual nós estamos passando, nós passamos de uma forma diferente. Então, essa percepção da transitoriedade da matéria, da vida futura e da pluralidade das existências é essencial, vamos dizer assim, no sucesso desse processo. Nós podemos pegar duas pessoas passando por uma mesma situação. Uma que tem fé em Deus, que acredita que aquilo ali vai passar, que o problema vai chegar a um fim, que nada é eterno. E a outra que está totalmente revoltada, triste, magoada, fechada naquele processo de dor. Elas passam de uma forma diferente pela mesma situação. Elas enfrentam de uma forma diferente. Essa pessoa que muitas vezes está trabalhando a paciência e que compreende que é um processo transitório, ela consegue passar de uma forma muito leve. E quando ela retorna ao plano espiritual, ela retorna dando graças a Deus por ter aprendido com aquela situação. O Espírito Amigo, ele nos traz uma fala que é muito bonita e que eu vou até pedir licença para ler para vocês. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Quando nós olhamos para o alto e acreditamos que Deus está conosco, nada nos abala, nada vai nos deixar pensar que por um momento não vai dar certo, porque a gente sabe que é exatamente o que nós vamos precisar passar para evoluir. Quando a gente olha para o céu e tem confiança em Deus, o fardo fica leve. Agora, quando a gente olha para a terra e se curva para a matéria, e se curva para o aqui e para o agora, é muito mais difícil. É muito difícil você enxergar, às vezes, o fim do sofrimento. É mais doloroso, o processo é mais cansativo. E no livro Céu e Inferno, nós temos diversos relatos de espíritos, na parte das expiações terrestres, que vão nos falar exatamente sobre essa questão da resignação. Mas eu trouxe o exemplo do Marcelo, é a primeira comunicação que tem ali na segunda parte, a primeira, vamos dizer assim, é uma psicografia que ele dá na Sociedade Parisiense, que é muito linda, porque ele é um menino que devia ter uns 8, 10 anos, e ele sofria de uma moléstia muito grave. O seu corpo ali era todo cheio de gangrena, de feridas que não cicatrizavam, então ele sentia uma dor absurda em relação àquele processo de doença que ele tinha. Ele tinha dores físicas muito artroses. E ele demonstrava ter uma elevação moral muito grande. E ele cativou o médico que cuidava dele. Então, o médico ia ali para cuidar dele, sempre que ele ia aplicar o remédio, que ele ia fazer a medicação no menino, os dois ficavam conversando. O médico gostava muito de ler para ele e ele conta que aprendia muito com o menino Marcelo, porque o Marcelo sempre dava apontamentos muito interessantes e que demonstravam essa grandeza moral que esse espírito já carregava consigo, apesar de ter uma pouca idade. Marcelo, então, um dia pede para o médico uma dose extra de medicação. Ele fala: doutor, você pode me dar mais uma dose daquele remédio? E o médico questiona ele: por quê? Ele falou: porque eu sinto tantas dores, mas eu sinto tantas dores que eu fico preocupado com que os meus gemidos possam afetar os outros doentes, possam incomodar as outras pessoas que estão aqui internadas. Então, quando eu tomo a medicação, eu durmo, e assim eu fico despreocupado, porque eu sei que eu não estou incomodando ninguém.
Como que a gente pensa que é a grandeza da alma de uma criatura de 8, 10 anos, que passa por uma situação extremamente dolorosa e está preocupado com o outro? É de chamar a atenção. A resignação com que ele enfrenta tudo aquilo ali. Ele desencarna, muito brevemente, a sua existência é curta, e ele é evocado na sociedade espírita. E quando ele é evocado, ele vai dar o relato da sua última existência. Ele fala que o que ele passou nesses 8, 10 anos foi muito pouco perto do que ele passou na existência anterior, que ele padeceu da mesma moléstia, mas que ele ficou até a velhice, passando por aquelas dores, acamado, sofrendo fisicamente por conta daquilo. E ele conta que em uma outra existência ele havia sido belo, jovem, poderoso, e ele foi contra Deus, ele blasfemou contra Deus, ele atentou contra a lei de Deus e contra os seus semelhantes. Não entra em pormenores o que foi que ele fez, mas ele deixa de uma forma muito clara que ele jogou uma existência fora, contraindo débitos com essa lei de Deus, e que ele havia passado por essa experiência em que ele ficou até a velhice na cama, e ele pediu por mais essa, em que ele fica esses 8 anos acamado, para que ele pudesse terminar de burilar o seu espírito. E ele finaliza a comunicação falando que ele não estava ali para instruir, mas sim para consolar. Porque quando nós acreditamos na vida futura, quando nós acreditamos naquilo que nos espera, naquilo que Jesus nos promete, a felicidade eterna no seio do Pai, é para nós confiarmos que a matéria, ela passa, que a carne, ela perece, que a dor e o sofrimento chegam a um fim, e que a nossa verdadeira vida, ela é muito maior. E Santo Agostinho, ele vem ao final e fecha a comunicação falando que esse espírito, que o espírito do menino Marcelo, hoje ele estava em um processo de uma missão, auxiliando as pessoas que passavam por dor e por sofrimento. Então ele era aquela mão amiga que a gente falou no início, aquele espírito amigo que quando a gente ora, está do nosso lado, nos dando a influência positiva, nos dando a inspiração, a força e a coragem para passar pela adversidade. A missão dele era essa, e ele era muito feliz no que ele fazia. Então, fica para nós esse exemplo dessa transitoriedade e dessa paciência. Quantos Marcelos já não encarnaram na Terra? Quantos Marcelos já não passaram perto de nós? São nossos conhecidos, pessoas que estão ao nosso lado. E nós também podemos ser. Nós também podemos desenvolver essa paciência nos nossos processos particulares. Porque cada um de nós encarna com uma missão. Cada um de nós vem para a Terra para fazer algo e voltar melhor. Ninguém vem para ficar estacionário. Todo mundo tem algo a desenvolver. E que nós possamos, então, meus irmãos, desenvolver essa paciência diariamente. Vamos fazer igual os alcoólicos anônimos, porque é fácil a gente falar, nós vamos manter a nossa paciência um mês inteiro, uma semana inteira. Não. Mas se a gente começar só por hoje, eu vou me controlar. Só por hoje eu vou me autoconhecer, porque se nós fizermos uma análise minuciosa de como nós somos, que é o conhece-te a ti mesmo, nós vamos perceber exatamente os pontos que deixam o nosso pavio ficar curto. A gente sabe o que nos tira do sério, a gente sabe o que nos deixa nervoso, irritado, agressivo. E se a gente começar a observar esses pontos e frear, mudar o nosso foco, falar, não, eu estou começando a ficar nervosa, minha mão está começando a ficar suada, vou tomar um copo de água. Chico Xavier falava muito isso, da água da paz, né? Quando a gente passava por uma situação ali de raiva, a gente colocava um gole de água na boca e ficava com aquela água ali até aquela raiva passar, até aquela calma voltar. Tudo isso são mecanismos que nos auxiliam a ter paciência e são extremamente bem-vindos. E se nós fizermos isso, de nos conhecermos e
entender quais são os nossos gatilhos e mudar a nossa rota, nós vamos cada dia nos transformando. Porque o que Kardec nos fala? Como que a gente reconhece um verdadeiro espírita? É porque ele se diz perfeito? Porque ele acredita na vida futura, na reencarnação e é caridoso? Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende qual é o nosso gatilho e muda o nosso direcionamento, nós estamos nos transformando. E nós devemos aliar isso sempre ao orai e vigiai. Quando a gente ora e pede a Deus para sermos transformados, nós podemos ter certeza que no plano espiritual movem-se mundos e fundos para nos auxiliar, desde que a nossa fé seja verdadeira, desde que a gente tenha vontade do tamanho de um grão de mostarda. Que nós possamos então, meus irmãos, desde hoje, buscarmos esse processo de transformação. Não vamos dormir imperfeitos e acordar espíritos puros, extremamente bons, no patamar de Jesus. Não. Mas nós temos Ele como nosso guia e modelo norteador. Nós temos Ele como um guia infalível. E que nós possamos, desde já, buscar o nosso autoconhecimento e buscarmos essa transformação para curarmos a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa reunião. Você tem recado, Fabiana? Fabiana hoje não tem nenhum recado. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Os passistas podem se dirigir à sala de passe. E a Fabiana vai fazer a prece final e a fluidificação das águas. Tenham todos uma boa semana e que Deus nos abençoe a todos nós. Tô doida para ouvir. Então vamos, todos nós, reunir os melhores sentimentos e pensamentos, elevando-os ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo sempre a bênção desta encarnação, que os benfeitores nos deem força, coragem, para que possamos escolher por este caminho de amor e de amar. E é com a oração que nos ensinastes que vamos nesse instante nos preparar para o tratamento espiritual do passe, rogando também a magnetização das águas que se transformem no bálsamo salutar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos todos em paz. Que seja uma semana abençoada. Em teu nome, Senhor. Assim seja.